Olá, pessoal! Galera, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Às nossas aulas remotas. Você tá me vendo aí 2 vezes na telinha, mas já que eu vou sumir, tá bom? E vai aparecer novamente os slides. De primeira mão, os sétimos anos, poucas pessoas entregaram a atividade. Então, assim, é importante que vocês entendam que vocês têm que participar da aula, vocês precisam assistir essa aula que a gente posta para vocês, certo? Mas também precisam fazer as atividades. Então, são duas coisas que se complementam: fazer a atividade e assistir a aula. Nem pode só assistir a aula, nem pode só fazer a atividade. Então, amanhã eu vou estar colocando no grupo o nome das pessoas que fizeram as atividades. Só vai contar como presença quem tiver com as atividades entregues em dias. Então, galera, ó, a gente sempre posta na quarta e aí vocês têm um tempo para poderem fazer essas atividades. Vocês têm um dia todinho para fazer isso daí. Então, não tem justificativa. A gente sempre pode estar recebendo a atividade até no outro dia, até na quinta-feira no máximo. Mas se não houver a entrega, aí não vai ter condição. Então a gente precisa do compromisso de vocês para que tudo dê certo. Galera, na aula passada a gente começou a ver uma revisãozinha, certo? Sobre os nossos conteúdos que nós tínhamos estudado. Então a gente estudou a primeira parte que falou sobre os acontecimentos relacionados à África. Então nós estudamos sobre a região do Sahel, nós estudamos sobre os povos iorubás e bantus, e a gente viu uma riqueza, né, de conteúdo, uma riqueza cultural que existe dentro do continente africano. Agora, hoje, a gente vai ver, né, uma continuidade da revisão, mas já falando sobre outro cenário. Então, hoje a gente vai falar sobre os acontecimentos que ocorreram no continente europeu. Então, nós vamos falar sobre Renascimento, vamos falar sobre Reforma Protestante e vamos falar sobre Contra-Reforma. Então, você vai lembrar que hoje são esses três aí o conteúdozinho da nossa aula. Então, boa aula para vocês. Compromisso para a entrega da atividade, certo? Que vocês ainda estão me devendo, tem gente que ainda está devendo a atividade da aula da semana passada. Compromisso para a entrega dessa atividade da aula da semana passada e compromisso para a entrega da atividade dessa semana. Que aí depois, né, lá no PDFzinho, vai ter as páginas dos livros que vocês podem pesquisar, tá bom? Vamos lá para a nossa aula. Como eu havia dito a vocês, né, aula passada, a gente viu sobre a África, então a gente estudou o continente africano. Vimos como esse continente africano é rico, vimos como esse continente africano, né, a região do Sahel é uma região rica em minérios, em ouro. Vimos também como a região abaixo do Sahel tem uma cultura, né, ligada a nós brasileiros. Nós vimos que 2 grupos étnicos fazem parte daquela regiãozinha abaixo do Sahel, os bantus e os iorubás. E nós aprendemos que foram justamente esses 2 grandes grupos étnicos que vieram para o Brasil, que foi a galera, né, que infelizmente veio na situação de escravos, que vieram como escravos para o nosso país no processo de escravização da África. Então é justamente sobre isso que a gente viu na aula anterior. Então tá que a gente falou sobre o continente africano, né? E falamos da riqueza desse continente. E aí, galera, hoje nós vamos estudar, como você pode ver aí no slidezinho, né, sobre a Europa, sobre o continente europeu. Basicamente, aquele período de tempo que nós vimos, século VIII até o século XV, foi o que a gente viu sobre a África. Hoje nós vamos ver acontecimentos na Europa que vão estar relacionados a partir do século XIV. Então a gente vai estudar, como você pode ver aqui no slide, ó, sobre o Renascimento, sobre a Reforma Protestante e sobre a Contra-Reforma. Então vamos lá, né, galera? Pronto, como eu disse a vocês, né, a gente vai falar hoje sobre Europa. Vamos falar sobre Renascimento primeiramente. O que foi o Renascimento?
O Renascimento foi um movimento cultural que a Europa viveu. Como você pode ver aí no nosso slide, esse movimento ele vai acontecer entre os séculos XV e os séculos XVI. Como assim, professora? A Europa vivia, antes desse renascimento, a chamada Idade Média. A Idade Média foi um período da história europeia em que basicamente a Igreja Católica liderava, comandava e organizava o continente europeu. E também o sistema feudal, o sistema econômico feudal, é o sistema que organizava esse continente. Então, basicamente, nós não tínhamos acesso à escrita, não tínhamos acesso a escolas, as pessoas basicamente viviam a vida, né, sendo analfabetas, nunca tendo acesso à educação. Esse é o cenário da Europa durante o período da Idade Média. Quando passa para a Idade Moderna, que é como você está vendo aí a partir do século XV, esse cenário vai mudar. Então nós mudamos, saímos de Idade Média e entramos na Era Moderna. Se nós estamos mudando de período, a mente das pessoas vai ser uma marca dessa mudança. Como assim, professora? Durante a Idade Média, as pessoas tinham uma mentalidade, elas não acreditavam na ciência. Se uma pessoa ficasse doente, elas diziam apenas que era um castigo divino. Então ninguém procurava um remédio ou estudar a doença para tentar combatê-la. Essa era a mentalidade da Idade Média. Quando nós entramos na Era Moderna, toda essa estrutura de pensamento vai mudar. E é isso que a gente vai aprender hoje. Como é que o mundo muda com o Renascimento, beleza? Então você está vendo aí, ó, o Renascimento é a formação da mentalidade moderna. E aqui, mais uma vez, a gente está falando de Europa. Onde é que aconteceu esse Renascimento? Vocês sabem que a Europa é um continente. E dentro desse continente eu tenho vários países. Então essa mudança de pensamento, ela não vai acontecer de uma hora para outra em todos os países ao mesmo tempo. Então o primeiro país em que o renascimento, em que essas mudanças de pensamento ocorrem, será na Itália. Então se cai na sua provinha, perguntando onde é que o renascimento ocorreu, você vai dizer que é na Itália. E preste atenção, ó, no nome do movimento, renascimento, renascer. Então as pessoas tinham um pensamento antes e agora elas passam a ter um outro pensamento. Qual é o século que marca essa mudança de pensamento? Século XV para o século XVI. E aqui você está vendo no mapinha, ó, onde fica a Itália, que foi justamente aí onde nasceu o Renascimento. Aí você pode se perguntar, professora, por que não foi na França? Por que não foi na Alemanha? Por que não foi em outro país? Por que foi na Itália? Galera, a Itália ela vai oferecer algumas condições favoráveis para que ocorra justamente nela esse renascimento, essa mudança de pensamento. Então a Itália, como você pode ver aí no slide, ela estava dividida em vários estados. E esses estados eles eram muito ricos e prósperos. Um dos motivos da riqueza do continente italiano é que ele estava envolvido no comércio. Durante a Idade Média, o comércio era quase inexistente. Lembra dos castelinhos, do sistema feudal? Dentro dos castelos, a gente aprendeu que não existia comércio. Os castelos eram autossuficientes. Ou seja, eles plantavam tudo aquilo que eles precisavam para consumir. O comércio era quase inexistente. Quando a Idade Média vai acabando, o comércio vai voltando a surgir. Se as pessoas não iam mais viver nos castelos, elas precisavam de outros meios para poder sobreviver. Então o comércio volta à tona. E um dos países que entra com muita força nesse comércio, com o fim da Idade Média e o nascimento da Idade Moderna, será a Itália. Então a Itália vai estar no centro desse comércio que vai voltar e esse comércio vai enriquecer as cidades italianas. Aí o que vai acontecer? Vão surgir esses homens aqui que eu estou circulando, os mecenas.
Opa, errei na hora de circular. Deixa eu só apagar aqui. Ó, os mecenas serão homens ricos que vão financiar muitos artistas. Então, os primeiros mecenas serão os mecenas comerciantes italianos. Então, eles vão dar dinheiro para esses artistas. Aí você pode perguntar, mas professora, como assim? Gente, as pessoas estavam mudando o pensamento delas. E uma das maneiras delas demonstrarem essa mudança de pensamento foi através da arte. Da pintura, da escritura, né, dos livros, através de esculturas. Então as pessoas queriam mudar, queriam mostrar que estavam mudando, que o pensamento delas estava mudando. E a maneira que elas encontraram de mostrar essa mudança de pensamento foi justamente através da arte. Então esses ricos comerciantes vão pagar para esses artistas para fazerem obras lindíssimas, como vocês vão ver mais aqui adiante. Então vamos lá. Um dos pontos também muito interessantes desse renascimento vai ser a imprensa de Gutenberg. Como você pode ver aqui, ó, na imagenzinha, tem um homem, né, usando uma maquinazinha. Essa partezinha de cima aqui da máquina, ó, em que eu estou fazendo um X, ela vai descer aqui, ó, e quando ela desce, que ela faz a prensa, né, ela é uma prensa, quando ela faz a prensa, a parte de baixo que vai ter um papel vai sair escrita. Aí você pode dizer, professora, mas que bobagem, hoje em dia eu faço numa impressora, eu vou lá na impressora e ela imprime. Mas nessa época, ainda durante a Idade Média, os livros, eles eram escritos. Então, todo um livro, se eu pegasse um livro, tamanho que ele fosse, ele seria todo escrito. Ou seja, lembra que eu falei? O conhecimento não era divulgado, o conhecimento ele era restrito. E esse conhecimento pertencia à Igreja Católica. Quando nós entramos no Renascimento, esse conhecimento vai se divulgar, as pessoas vão ter mais acesso a conhecimento. E um dos veículos que fazem com que haja mais acesso a esse conhecimento será a imprensa de Gutenberg. Assim, ó, ele pode fazer, mais livros, ele pode fazer mais escritos e mais pessoas podem ter acesso ao conhecimento. Então, essa invençãozinha aí do século XV, ela renovou e faz parte desse movimento renascentista. Vamos lá continuar. Outra coisa, durante a Idade Média, o pensamento era teocêntrico. O que significa isso, professora? Deus estava no centro. Tudo o que acontecia foi porque Deus quis. Se um rei venceu uma grande batalha, foi porque Deus quis. Se meu filho ficou doente e adoeceu, foi porque Deus quis. Eu não vou buscar explicações científicas e racionais. Esse é o pensamento teocentrista. Com o Renascimento, sai o teocentrismo, estou riscando, o teocentrismo está fora, e nasce o antropocentrismo. Essa imagem aqui, reflete bem sobre o que eu estou falando. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro de tudo. Então, eu coloco Deus um pouco de fora e agora eu coloco o homem como centro. Se por acaso algo acontece, eles vão buscar as responsabilidades nas ações humanas. Não foi porque Deus quis, talvez eu tenha feito algo de errado e as coisas aconteceram como aconteceram. Você está vendo? É uma mudança de pensamento que traz a responsabilidade para o ser humano. Mas, professora, quer dizer que eles deixaram de acreditar em Deus? Não, eles ainda continuavam acreditando em Deus. Mas a mudança que vai haver agora é que vai ter mais responsabilidade para o ser humano e para as suas ações. E aqui você pode ver todos os valores, a maneira de pensar agora com o Renascimento. Então agora não é mais teocentrismo, agora é antropocentrismo. É o homem no centro do universo, é o homem no centro das ações. Individualismo,
Agora os seres humanos podem pensar nas suas próprias vontades e eles também têm que ter consciência das suas próprias ações. Classicismo, eu vou me inspirar nos gregos e nos romanos, eu vou voltar para aquela cultura greco-romana, que é o que eles achavam bonito, certo? Os renascentistas, eles não queriam nada com a Idade Média. Para eles a Idade Média era negativa. Então eles achavam que os gregos e os romanos, esses sim, tinham algo a oferecer. Nós vamos ter o naturalismo, então eles vão se voltar mais para a natureza, o olhar mais para a natureza, a interação do ser humano com a natureza. O experiencialismo, se eu quero descobrir alguma coisa, eu vou usar o método científico. Se tem uma doença, eu vou tentar descobrir como curá-la através de métodos científicos. Eu vou num laboratório e vou tentar desenvolver um remédio. E o espírito crítico, sempre criticar aquilo que lhe dizem, sempre questionar. Então esse é o homem renascentista. Durante a Idade Média era um homem que estava calado, que não entendia nada, que não discutia sobre nada. Quando entra no Renascimento, agora ele é um homem que fala, que discute e que questiona. Na Idade Média, ele era um homem que acreditava apenas em Deus e pronto, essa era a explicação para ele. No Renascimento, ele vai tentar usar a razão e a ciência para tentar explicar as coisas que ocorrem ao seu redor. Então é isso que caracteriza a mudança de pensamento, beleza? Vamos lá continuar. Então esse homem do Renascimento, ele vai ser um ser que vai ter um desejo insaciável por saber a verdade. E ele vai ser um indivíduo sempre curioso, né? Ele vai estar sempre tentando buscar entender o seu redor. Ele vai tentar explicar as contradições e insuficiências, né, do saber que antes era antigo e ultrapassado. Então agora ele tem uma atitude crítica diante da realidade, ele não usa mais apenas as explicações religiosas, mas ele tenta entender através da razão, ele observa e ele experimenta. Então esse é o homem renascentista. E aí, galera, uma das coisas mais importantes dessa mudança de pensamento do ser humano vai estar aqui mostrado para vocês no slide, que é as teorias de como eu via o mundo. Como assim, professora? Durante a Idade Média, nós aprendemos, né? Durante a Idade Média, as pessoas que viviam na Idade Média, elas aprenderam que o sistema solar, ele era organizado da seguinte forma: geocentrismo. O que significa isso? Para eles, durante a Idade Média, quem estava no centro do sistema solar era o planeta Terra. Então a Igreja Católica dizia que a Terra era o centro do sistema solar e ninguém discutia. Quem queria discutir contra a Igreja? Quem queria dizer que a Igreja estava errada e ir para o inferno? Mas no Renascimento, as pesquisas científicas do Renascimento mostraram que não era assim. Mostraram que, na realidade, quem estava no centro do sistema solar, como você pode ver aí no slide, não era a Terra, e sim o Sol, que é o que nós conhecemos hoje, né? No nosso sistema solar, que está no centro é o Sol. Então, as demonstrações das pesquisas científicas impulsionadas pelo Renascimento fizeram com que houvesse essa mudança de pensamento. Nós saímos do geocentrismo e nós entramos no heliocentrismo. Então, se na sua prova perguntar qual era o sistema solar que as pessoas acreditavam na Idade Média, você vai dizer que é geocentrismo. E se perguntar qual era o sistema solar real, né, que foi o que foi aceito e o que é o correto a partir do Renascimento, você vai dizer que é o heliocentrismo. Aí é só você lembrar, ó, geocentrismo, terra. Centrismo, centro. E heliocentrismo, hélio, sol, cêntrico ou centrismo, centro. E aí, galera, ó, toda essa mudança de pensamento vai levar ao surgimento de várias novas ciências.
Então nós vamos ter a anatomia, o estudo do corpo humano, que antes era proibido pela Igreja Católica. Nós vamos ter a astronomia, o estudo dos astros, das estrelas, dos planetas, a cartografia, a botânica, entre outros. Então novas ciências vão surgir com o Renascimento e obviamente que vão trazer grandes contribuições para nós. 2 locais vão ser super importantes desse Renascimento. O primeiro que eu falei para vocês foi a Itália. Então, uma das cidades mais importantes da Itália vai ser Florença, justamente no século XV. Mas, obviamente, que não vai ser só a cidade de Florença a mais importante. Nós também vamos ter Roma a partir do século XVI. Em Florença, quem pagava, quem financiava o estudo desses artistas e desses cientistas eram os médicis, que eram aqueles homens ricos, os mecenas, os comerciantes ricos. E em Roma, quem fazia esse financiamento eram os papas. Aí você pode dizer assim, mas professora, alguns desses movimentos não eram contra a igreja? Não eram contra o pensamento tradicional da igreja? Por que os papas financiariam? Gente, se eu não posso me unir, se eu não posso destruir o meu inimigo, eu vou me unir a ele. Então a Igreja Católica vê que o mundo está mudando. Então ela percebe que é melhor ela acompanhar essa mudança, porque senão ela vai ficar para trás. Então ela se adapta e vai aí nessa mão do pensamento renascentista. E aqui tem alguns escritores que são grandes nomes, que surgiram durante o Renascimento. Então vocês já devem ter ouvido falar de Romeu e Julieta, Muitos já devem ter ouvido falar de Romeu e Julieta, de William Shakespeare, que foi um desses caras, que nascem nesse Renascimento. Vocês talvez tenham ouvido falar de Dom Quixote de La Mancha, que é uma história também desse período do Renascimento, escrita por Miguel de Cervantes. Então aqui eu só estou citando esses dois, para vocês conhecerem referências da literatura desse período. E aí vem as obras de artes. Um dos pontos mais importantes, e pelo menos que eu acho muito belos do Renascimento, são as pinturas e as esculturas desse período. Então, uma das pinturas mais clássicas, como você está vendo aí, é o Nascimento de Vênus, de Botticelli. Então, nessa pintura você tem elementos greco-romanos, que é, por exemplo, o formato do corpo dessa mulher. O corpo dela é semelhante ao aspecto de beleza que era para os gregos e para os romanos. Ela é Vênus. Vênus é a deusa do amor dos romanos. Mas você também vê elementos ainda da Igreja Católica, como por exemplo os anjos, os anjos aqui, que sopram, os anjozinhos aqui que sopram para o Nascimento de Vênus. Então, o Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, é uma das obras principais e mais lindas desse período. Outra obra também muito legal é o Davi de Michelangelo. Então, essa escultura ela tem cerca um pouco mais de 5 metros de altura e ela foi toda feita em mármore. E o mais interessante não é que ela é só uma escultura imensa, e feita no Renascimento, mas o interessante são os detalhes dessa escultura. Então você pode ver aqui, que ele ele esculpe as costelas, os músculos, do abdômen todinho, em mármore. Gente, mármore é uma espécie de pedra. Então imagina o cara esculpir numa pedra os detalhes do corpo humano. E aí, mais uma vez, uma referência ainda à Igreja Católica, porque eu estou falando de Davi, o Davi de Davi e Golias. E olha aqui na mão dele, olha, o detalhe que acho que um dos detalhes mais interessantes, que são as veias, Ele chegou a esculpir as veias da mão dele em pedra. Então dá quase, um sentido de realidade, de um ser vivo aqui, mas na realidade é uma escultura. Mona Lisa, que alguns de vocês com certeza lembram, Uma das coisas que vocês mais lembraram foi sobre a Mona Lisa, A Mona Lisa
pintada, né, por Leonardo da Vinci, que é um dos sorrisos mais enigmáticos. Até hoje, né, se estuda sobre o sorriso de Mona Lisa, né, que sorriso é esse, né, que é um sorriso e não é sorriso ao mesmo tempo, que foi feito por Da Vinci. E aqui a Capela Sistina. Gente, a Capela Sistina é uma capela toda pintada dentro, né, do Vaticano, e ela é uma das principais expressões dessa arte renascentista. Ainda está lá perfeita, né, muito bem preservada, um patrimônio histórico mundial. E um dos detalhes mais interessantes da Capela Sistina é esse trechozinho que você está vendo aí. Nessa pintura, né, nessa parte da pintura, você vê o que seria Adão, né? Estou aqui circulando ele. Adão, que também, né, todos os seres humanos, né, o ser humano em si, e Deus, representado aqui, né, nessa partezinha vermelha. E uma das teorias mais interessantes dessa obra é aqui, ó, essa parte em que eles quase tocam os dedos, mas não tocam de fato. Então, para muitos, isso daqui é uma mensagem, né? É uma mensagem de que o ser humano quase se assemelha a Deus na visão dos renascentistas, né? Ele é quase Deus, mas não é, porque os dedos não se tocam. Mas aí é só uma análise, né? Entre várias outras. E aí algumas outras análises, né? Também dizem que Deus, né, estaria dentro do que seria tipo como se fosse um cérebro, né? Então essa partezinha vermelha, depois se você olhar na aula de ciências, ela é como se fosse, ela lembra, né, o formato de um cérebro. Mas aí são, né, teorias que não entram pra gente, pra nossa prova. Galera, o Renascimento acabou, certo? A gente viu que o pensamento, né, humano mudou e agora a gente vai falar sobre Reforma Protestante e Contra-Reforma. O que eu preciso saber sobre isso, professora? Você precisa saber o seguinte: Reforma Protestante foram novas religiões que surgiram na Europa. Como assim, professora? Dentro da Europa, a única religião oficialmente aceita era a religião católica. Então, só existia o catolicismo, só existia a Igreja Católica. A partir do século XV, outras religiões vão surgir. Então, quando novas religiões surgem, nós dissemos que houve uma reforma protestante. Então, novas religiões vão surgir, a gente vai descobrir que religiões foram essas. E para barrar essas novas religiões que surgiram e que estavam ganhando os fiéis da Igreja Católica, a Igreja Católica está aqui. Aí a galera se revolta com a Igreja Católica e cria novas religiões. Reforma protestante. A Igreja Católica vê as pessoas saindo, né, da sua igreja e entrando em outras. E aí eles têm que, de alguma forma, conter essas pessoas que estão saindo. Aí acontece o quê? A Contra-Reforma. Então é só lembrar, Reforma Protestante, novas religiões vão surgir. Contra-Reforma, a Igreja Católica tenta barrar a perda dos fiéis. Beleza? E aí, galera, a gente precisa entender, né, por que é que surgiu, né? Por que surgiu essa reforma? Por que as pessoas se revoltaram com a Igreja Católica? Gente, a Igreja Católica, desde o grande cisma, ou seja, desde a grande divisão, a gente tinha uma única Igreja Católica. Depois ela virou Igreja Apostólica Romana, que é a que sede no Vaticano, que nós conhecemos, e a Igreja Ortodoxa, que vive mais que tem mais pela região do leste europeu. Então, a igreja se dividiu. E uma dessas divisões vai ocorrer porque a igreja era muito corrupta nesse período. Então, existia muitos membros do clero, como você pode ver aqui, que tinham uma vida imoral, uma vida de luxo e uma vida de corrupção. Como assim corrupção, professora? Por exemplo, você tem muitos pecados e eu sou um padre. Eu vou vender o perdão dos seus pecados se você pagar para mim um determinado valor. Isso é correto? Lógico que não. Você pode vender o perdão dos pecados? Lógico que não. Eu quero comprar um pedaço do céu, para quando eu morrer eu ter certeza que eu vou para o céu. Aí o padre ia lá e vendia. Isso é correto?
Lógico que não, ninguém pode vender o céu. Então, algumas dessas práticas causaram revolta nas pessoas que estavam dentro da igreja, e por isso eles quiseram se libertar dela. Justamente nós tivemos até a venda de, por exemplo, ossos ou pedaços de madeira que diziam que eram sagrados, sendo que na realidade eles não eram. Então tudo isso fez com que as pessoas se revoltassem contra a Igreja Católica. E aqui, ó, a gente está vendo, né? O Papa Leão X vai publicar a chamada Bula das Indulgências. Essa bula, ela vai causar uma revolta dentro da igreja, porque para as pessoas a prática das indulgências era uma prática totalmente errada, que era a venda de pecados, então não podia. Então isso dá início à reforma protestante. E aqui você está vendo, ó, as religiões que surgiram com essa reforma. O primeiro local em que vai haver essa briga com a Igreja Católica vai ser no Império Sacro Germânico, que vai ser onde hoje nós teríamos a Alemanha, certo? Então, na região onde hoje nós teríamos a Alemanha, esse carinha aqui, ó, que eu estou circulando, o Martim Lutero, ele vai escrever as 95 teses contra as indulgências. Então ele diz, olha, eu não aceito esse negócio de indulgência, eu sou contra isso que a igreja está fazendo e eu vou me revoltar contra ela. Então ele vai lá, escreve as 95 teses, vai onde hoje seria a Alemanha, coloca na porta da principal catedral de lá essa bula dele, né, contra essas ações da igreja, e acaba aí arranjando uma briga com a igreja. A igreja diz, ó, Lutero, você escolhe, ou você volta atrás na sua opinião, ou então você vai ser excomungado. E Martinho Lutero diz, para mim não dá mais. Então a partir daí ele cria uma nova religião chamada de luteranismo. Galera, ó, o luteranismo ainda vai ter a Bíblia como fonte de fé. Ele também vai dizer que o que salva as pessoas é a fé, mas não aquilo que elas possuem. Ele vai dizer que o celibato, né, o celibato do clero não é obrigatório. Na Igreja Católica, os padres não podem casar. Para Martinho Lutero, na igreja dele, o luteranismo, elas podiam. Então houve aí uma mudança de atitude. Ele vai manter o batismo, vai manter a comunhão e vai agora fazer cultos, não mais usando o latim, que era a língua oficial da Igreja Católica. Latim. Agora ele vai usar o alemão. Então ele vai mudar, ele vai traduzir a Bíblia. Então a primeira tradução da Bíblia, que era escrita em latim, e só quem basicamente lia ela eram os padres, né? Agora todos poderão ter acesso a essa leitura. Então hoje, se você tem uma Bíblia em casa, se você pode ler ela antes do seu culto ou da sua missa, se você pode interpretá-la, se você pode fazer tudo isso, foi graças ao Martinho Lutero. E depois dele, outros caras também romperam com a Igreja Católica. O próximo foi o John Calvino, como você está vendo aí, que vai criar uma religião chamada de Calvinismo. Ele também acreditava na Bíblia, só que o John Calvino não dizia que a gente era salvo pela fé, mas sim nós nascíamos destinados ou ao inferno ou ao céu, que é a questão da predestinação, ó, que eu estou circulando aqui. Calvino dizia que se você nascia uma pessoa com condições, se a sua vida era boa, então você ia para o céu. A riqueza era a marca de Deus. Se você nascia pobre, com condições difíceis, era a marca de que Deus não estava com você. Então provavelmente você iria para o inferno. Então é uma visão meio ruim, né, vendo no nosso ponto de vista, mas é a visão do John Calvino. Então ele era muito popular entre a burguesia gostava muito dele porque a burguesia era rica. Então ele também diz que o celibato, né, os padres não precisam ficarem presos, né, eles podem se casar. Quem quiser fazer parte da religião calvinista e luterana, quiser ser padre, pode casar, não tem problema. Ele vai rejeitar a autoridade do Papa, ele diz que o Papa não manda na igreja dele. Ele vai manter o batismo, vai manter a comunhão,
Ele vai manter, né, os cultos em línguas nacionais, como o Martinho Lutero também fez. Ele vai recusar o culto à Nossa Senhora e aos santos. E aí vamos dizer que ele tem uma doutrina, né, mais rígida que a doutrina do Martinho Lutero. E ele vai ser muito popular, principalmente na Suíça. A Suíça vai ser um espaço onde o John Calvino vai ter aí uma chance legal, né, de sobrevivência. E aí a última religião que nasce vai ser a religião organizada por o rei Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra. Aí ele diz, os alemães romperam com a Igreja Católica. Os suíços e franceses romperam com a Igreja Católica através do John Calvino. Eu vou romper com a Igreja Católica também. A ideia do Henrique VIII em criar o anglicanismo não era só porque ele estava com raiva da igreja, mas é porque, rompendo com ela, ele podia ficar com as terras que pertenciam à Igreja Católica. Então, o anglicanismo ele foi uma jogada muito política, certo? A jogada do Henrique VIII foi uma jogada mais política. Então, ele continua, né? Ele cria uma nova religião através do ato de supremacia. O que é o ato de supremacia, professora? Ele é um texto, né? Ele é um documento em que o Henrique VIII diz que agora a Inglaterra não é mais católica, e sim protestante, porque a gente chama essas novas religiões de religiões protestantes. Ele ainda mantém a Bíblia, né, como fonte de fé, diz que a salvação é pela fé, da mesma forma que o Lutero, diz que o celibato também não é obrigatório, ou seja, os padres podem casar. Também não gosta da autoridade do Papa, rejeita a autoridade do Papa, e quem vai ser o chefe da igreja é o próprio Henrique VIII. Então, ao mesmo tempo que ele cria uma nova religião, ele ainda se coloca como líder dela. Então, daí a gente reforçar, né, que tinha uma jogadazinha de poder por trás. E aqui você vê rapidinho, né, como a Europa ficou dividida, né, depois das expansões dessas reformas, né, dessas reformas religiosas. E aí, galera, a Igreja Católica precisava reagir. Ou eu vou reagir, ou eu vou perder todos os meus fiéis. Então, a Igreja Católica vai reagir, criando meios para ela se reorganizar e não perder os fiéis que ela tinha para essas novas religiões, luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Então, ele vai criar, primeiro de tudo, Concílio de Trento. Nesse Concílio de Trento, o que é que vai acontecer? Ele vai reafirmar os princípios da Igreja Católica, ele vai disciplinar o clero, ou seja, os padres, bispos ou cardeais que tenham feito alguma coisa de errada. Ele não vai mais deixar que os cargos dentro da Igreja Católica sejam vendidos, que era algo que acontecia antes. Vai agora criar escolas para formar esses padres. Não vai mais ser padre só quem foi indicado, né? Que era uma coisa que acontecia muito. Eles vão também criar a Companhia de Jesus, O que é essa Companhia de Jesus? É uma ordem religiosa criada por esse carinha que você está vendo aqui do lado, o Santo Inácio de Loyola. Esse cara, ele vai, principalmente para o continente americano, fazer a catequização dos índios. Então, ele vai catequizar os índios para fazer os índios se tornarem agora católicos. Ele também vai criar, né, a Reforma Protestante. Também vai criar o Tribunal da Inquisição. O que é esse tribunal, professora? É como um tribunal. As pessoas vão ser julgadas. Julgadas pelo quê? Julgadas por heresias. A Igreja Católica dizia que crimes, né, por exemplo, eu não acredito naquilo que a Igreja Católica diz, eu não acredito que Nossa Senhora seja uma santa. Então, isso é uma heresia. Então, a Igreja Católica ia lá e punia as pessoas que eram contra ela. Isso acontecia através desse tribunal da Inquisição. Então, a pessoa era levada para lá, se tivesse provas suficientes, ela era julgada, ela também poderia ser torturada, e na maioria das execuções, né, elas eram queimadas vivas. Queimada viva, amarrava a pessoa, né, e queimava ela viva.
Se ela se arrependesse dos pecados, ela seria queimada, morta, mas de todo jeito ela seria queimada. Homossexuais, pessoas, né, que eram adeptas ao homossexualismo, também eram perseguidas pelo Tribunal da Santa Inquisição. E obviamente que ele acabou, né, matando várias pessoas, esse tribunal, dentro da Europa. E aí também a Igreja Católica criou o Index, que era uma lista de livros proibidos. Se você tivesse um livro proibido pela Igreja Católica dentro da sua casa, você seria levado para o Tribunal de Inquisição, seria provavelmente torturado, ó, como por exemplo nessa cadeira aqui, ó. Essa cadeira é uma cadeira toda de ferro. Aí ela é cheia de espinhos, sentava a pessoa nela e colocava embaixo, ó, fogo. Colocava o fogo aqui embaixo. Então a cadeira, além de ter espinhos, ela ainda queimava o corpo da pessoa todo. Então se você fizesse qualquer crime, né, que fosse considerado heresia, qualquer ação que fosse considerada errada pela igreja, você seria queimado. Aqui, depois eu vou falar melhor sobre a Inquisição na Península Ibérica, em Portugal. E aí, galera, encerramos por aqui, certo? Bons estudos para vocês. Espero que a aula seja proveitosa. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Preciso de alguma dúvida para responder as questões? Me procure lá, beleza? Bons estudos e até mais!